Olha, meu povo, aqui é o tema 3, né? Falando ainda sobre a América do Sul. Estamos falando sobre a América do Sul, porque a unidade 6 é toda sobre a América do Sul. Inclusive, o conteúdo para o simulado de vocês, para o simulado, é todo o conteúdo referente aos temas 1, 2, 3 e 4 da unidade 6, falando de América do Sul. A gente já viu o tema 1 e o tema 2, e agora a gente vai ingressar no tema 3. O tema 3 tem o tema falando um pouquinho sobre integração dos países da América do Sul. Integração. O que é você se integrar? Ah, Martina está se integrando agora na turma. O que significa dizer isso? Ela está se integrando, ela está o quê? Significa dizer o quê? Quando você se integra a alguma coisa, a uma turma, a um país, está se integrando, é o quê? Hã? O que é se integrar? Oi, tô aqui, viu? Seria se integrar. Se integrar. Nós vamos se integrar. É o quê? Se integrar. O que é se integrar? Juntar, sei lá. Juntar, unir forças. Lembra que a união faz a força? Que a união faz o açúcar, né? Mas a união faz a força que a gente chama. Pois pronto. Imagine que a integração entre os países do mundo, nesse caso aqui a integração dos países sul-americanos, é uma integração que visa nada mais, nada menos do que unir as forças, né? Unir forças em prol de um desenvolvimento econômico, político, militar, cultural desses países que estão ali se integrando. Então, integração dos países tem a ver com isso, certo? Unir-se em prol de alguma coisa, de alguma finalidade. Você não se une numa turma sem nenhuma finalidade, né? Geralmente a gente tem finalidades, a gente tem objetivos. Então, imagine que essa integração aí é uma integração que tem uma finalidade, tem um objetivo. Que a gente sabe que é uma finalidade, muitas vezes, que envolve a questão econômica, a questão política entre os países, para favorecer o diálogo entre eles, favorecer ações entre eles. Questões também que envolvem a integração entre pessoas de países diferentes, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, né, para a gente, de certa forma, disseminar nossa cultura, aprender a cultura do outro, enfim. Então, a integração dos países envolve tudo isso. E aí a gente vai começar a ver um pouquinho alguns acordos de integração dentro da América do Sul. Ana Beatriz, você já falou que integração seria essa questão de unir forças, né, unir ali em prol de alguns objetivos, beleza. Então, a gente vai falar de blocos econômicos que existem aqui na América do Sul. Exatamente, vamos falar de alguns blocos econômicos que são regionais, né? Um bloco econômico, ele realmente é regional, Ana Beatriz. Por quê? Porque um bloco econômico é uma união de países que se integram, né, em prol de desenvolver ali, principalmente a sua economia, mas não só a sua economia, né? Como também abrange outros setores que eu já falei nessa questão da integração, né? Que envolve tanto a sociedade quanto a cultura, né? Das sociedades. Também a questão política, a questão militar, entre esses países que se unem para se formar ali, para formar um bloco econômico. Então, toda vez que alguém perguntar a vocês, fulano, o que é um bloco econômico? Por que se chama bloco econômico? A gente tem vários blocos econômicos no mundo. Aqui a gente vai falar de blocos econômicos na América do Sul, né? E alguns acordos, de algumas uniões de blocos que existem aqui na América do Sul. E aí esses blocos econômicos são o quê? São união de países em prol de desenvolver alguma coisa. Mas como o próprio nome já diz para você, já dá um indicativo para você do que seja um bloco econômico, que seria o quê? A integração de países em prol de desenvolver as suas economias. Ou seja, de facilitar, de colaborar, de fazer com que as trocas comerciais, elas aconteçam de forma mais intensa e de forma, como é que eu posso dizer, mais fácil, sem tanta burocracia entre um país e outro, para se vender algum produto que aquele país produz, exporta, ou então para eu até comprar produtos que façam parte também aí de outros países desse bloco. Toda vez que países se unem em blocos econômicos, eles visam a integração. É por isso que o nome desse tema se chama integração de países, certo? Dos países. Por quê? Porque visa isso. É uma união de países, que pode ser uma união pequena, né, de poucos países, pode ser uma união de muitos países, enfim. Não existe aí um limite, um tamanho específico de união de países, não, né? Você pode ter aí vários países formando um bloco econômico. No caso, o maior bloco econômico do mundo, que a gente tem assim, de maior nível de integração entre países, é um blocozinho que existe na Europa, chamado União Europeia, que eu acho que eu já falei para vocês. Se não falei, vou falar muito no nono ano, que a União Europeia é um assunto aí do nono ano. Então, é o maior bloco, né, o maior nível de bloco econômico, porque eles são a união econômica e monetária. Lá eles têm a adesão de uma moeda única, que é o euro. No caso aqui, a gente não vai ter
nenhum tipo de bloco econômico que seja como a União Europeia. Na América do Sul a gente não tem, certo? Porque o maior nível de bloco econômico mesmo do mundo é esse que eu falei da União Europeia, na Europa, né? Que envolve 27 países, 27 países europeus. No caso aqui, a gente vai falar de alguns blocos econômicos, de alguns acordos de integração e blocos econômicos de países da América do Sul. O maior nível digamos assim, o principal bloco econômico, o maior nível de integração de países na América do Sul é um bloco que o Brasil é líder dele, que é o Mercosul. Já ouviram falar no Mercosul, não já? Vocês observam placa de carro, placa de moto. Alguém tem passaporte aqui? Passaporte agora vem um nomezinho, vem o Mercosul, né? Já faz um tempo, na verdade, isso, né? Se vocês conhecerem alguém que tem um passaporte, viagem, enfim, tirou um visto, tem um passaporte. Pode olhar, abre o passaporte e veja que tem o nome lá, Mercosul. Por quê? Porque o Brasil é um país que faz parte do Mercado Comum do Sul, né? Que é um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a pobre da Venezuela. A bichinha tá suspensa, certo? Mas ela faz parte ainda do bloco, ela tá só suspensa. A gente vai falar já porque a bichinha está suspensa. Mas esse é um bloco econômico de nível de integração bem forte dentro da América do Sul. É o maior bloco, digamos assim, né, de nível de integração de países na América do Sul. É o maior. É o Mercosul, Mercado Comum do Sul. É um bloco formado recentemente, recentemente eu digo assim, é recente, né? Foi em 91 que eles se formaram. 1991, finalzinho do século XX. Formou aí um acordo entre... No início eram 4 países só. Era só Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Aí, um tempinho depois, né, a Venezuela, ela ingressou no bloco. Vou falar já disso. Então, assim, esse é o maior exemplo de nível de integração, tipo, o principal bloco mesmo da América do Sul, né, vem sendo o Mercosul até hoje, até o momento atual. Mas existem uns projetos aí de integração que envolvem vários outros países, certo? Que tende a se tornar até mais importante do que o Mercosul. A gente não sabe ainda o que vai acontecer futuramente. Tende a se tornar, certo? Eu vou falar já de alguns projetos aí de integração até maiores, mas que ainda está em vias de acontecer, digamos assim. Ok até agora? Oi. Tô falando muito rápido. Oi. Vocês estão aí? Oi. Som. Oi. Testando. Oi, mulher. Oi. Vocês estão aí? Tá tudo bem? Tô falando muito rápido. Tá como? Nós estamos aqui. Tá falando um pouquinho rápido, mas... Ixi, já tá almoçando. A gente tá almoçando já. Ok. Vamos lá. Acordo de integração. Aí a gente vai ver aqui nessa primeira parte do tema que os primeiros acordos de integrar os países da América do Sul surgiram há muito tempo já, assim, né? Surgiram há um bom tempo, na verdade. Na verdade, hein? Eita, moleque, viaja na verdade. Tem um carinha chamado Simão Bolívar, que há uns séculos atrás, né? Há uns séculos, ele ajudou no processo de independência de vários países da América do Sul, esse Simão Bolívar. Vocês podem pesquisar ele aí na internet, vocês vão ver que ele foi muito importante para o processo de independência de vários países aqui na América do Sul, próximos do Brasil. Como, por exemplo, ele ajudou na libertação da Bolívia, Peru, Equador, Panamá, Colômbia, Venezuela. E aí ele o Simão Bolívar defendia uma América do Sul integrada. Ele defendia que os países da América do Sul, né, já há um tempo aí, há uns séculos, essa América do Sul deveria ser uma América do Sul integrada, para que esses países eles se unissem, né, e lutassem em prol ali de desenvolver-se em vários setores, em várias áreas, nas áreas sociais, culturais, econômicas, enfim. E aí ele já defendia há muito tempo, né, que a América do Sul deveria ser integrada. Olha aqui, ó. Defendia uma integração ampla envolvendo toda a América Latina, América do Sul e envolvendo também a América Latina. Eu falei só América do Sul, foi mal. Envolvendo toda a América Latina. Outra coisa, já que eu estava falando da América do Sul, por isso que eu falei América do Sul, enfim. E aí, outra coisa, existem vários exemplos de acordos de integração dentro aqui da América Latina, né? Desde a década de 60, desde a década de 60, surgiram de lá até aqui, até o nosso momento atual, diversos acordos de integração dentro da América Latina. Como, por exemplo, o livro dá destaque a alguns aqui, né? O Mercado Comum Centro-Americano, que foi um acordo formado em 1960, o Pacto Andino, formado por países que estão localizados na Cordilheira dos Andes,
também na década de 60, em 69, esse acordo foi firmado. A Comunidade do Caribe formada ali por países do Mar do Caribe, aquela região ali da América Central, faz parte da América Latina? Faz. Em 1973, esse acordo foi firmado. A Associação Latino-Americana de Integração, a LADI, foi formada em 1980. E o mais recente, assim, e mais próspero que a gente tem, mais recente e próspero, né? Porque a gente vai ter outros recentes também, outros projetos de integração recentes. Mas esse aqui é o mais próspero, né? Dentro da América Latina e da América do Sul, obviamente. Está dentro da América Latina, né? O mais próspero vem sendo o Mercosul, que foi um bloco formado aí no ano de 1991, né? Por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Os dois países mais importantes desse bloco, né? É o Brasil. 70% da economia desse bloco é composto pelo Brasil, pela economia brasileira. 70%. Então, o Brasil ele é o principal país dentro desse bloco. Ele é a principal economia. É ele que destina mais money para o FOSEM, que é um banco esse bloco econômico tem um banco, né, chamado FOSEM. E aí o Brasil é o que manda mais dinheiro para o FOSEM, seguido da Argentina e dos outros países que fazem parte. Mas o Brasil é a principal economia, é o país mais populoso, né, é o país aí que é o chefão do Mercosul. E esse é o principal bloco de integração que a gente tem agora, nesse momento atual. Deixa eu ver aqui. Nunca se conseguiu estabelecer uma política de integração completa entre os países latino-americanos, entre todos os países latino-americanos. Ainda não houve, até hoje, nenhum projeto de integração que reunisse todos os países da América Latina. Ainda não houve. E nem teve como ter, até o momento atual, uma integração 100%, né? Se integrar 100%. Economia, cultura, política, o setor militar. Tem alguns projetos, sim, mas ainda não conseguiram, os países da América do Sul, da América Latina, ainda não conseguiram se unir 100%, de forma completa, certo? Ana Beatriz, grife isso aqui, essa parte final, grifa, pega seu livro e grife aí, isso é importante. Olha aí, geralmente, eu falei para vocês, né, que geralmente esses blocos econômicos, esses acordos que se firmaram aqui na América Latina, sobretudo na América do Sul, são blocos econômicos que eles têm objetivos. Você não se integra sem ter nenhum objetivo. Você não se integra a outro país, você não se junta a outro país, une forças sem ter nenhum objetivo. Tem sim, e são vários. Mas geralmente, esses acordos geralmente são acordos econômicos, geralmente o principal aí objetivo é a questão econômica. Então, assim, acordos onde fazem com que taxa de imposto, tarifa alfandegária, que a gente chama, tarifa alfandegária, que é imposto, né, sobre os produtos, fazem com que esses impostos, essas tarifas alfandegárias, elas sejam eliminadas ou sejam reduzidas, para fazer com que haja dentro desse bloco, dentro desse acordo comercial, uma maior taxa de exportação de produtos e de importação de produtos, tanto de venda dos produtos quanto de compra de produtos. Então, vamos dizer que o Brasil exporta muita soja para a Argentina, faz parte do Mercosul, né? Tem ali uma redução dos impostos sobre os produtos que são exportados e importados. Então, o Brasil exporta muita soja para a Argentina e compra muito trigo da Argentina. Então, a gente vai ver que essa soja que vai para a Argentina é uma soja mais barata, com imposto reduzido, e tanto o trigo que a gente compra da Argentina é um trigo também com imposto reduzido. Por quê? Porque quando você está dentro de um acordo comercial, dentro de um bloco econômico, existem ali algumas regras que elas devem ser cumpridas. E essas regras, elas visam basicamente desenvolver a economia desses países. Mas não só a economia, grifem aí, ó. São ações conjuntas de caráter econômico, político ou cultural. E poderia acrescentar militar também. Mas, enfim, a gente não tem ainda nenhuma integração 100%. Tem que lembrar disso. Não existe ainda nenhuma integração 100%. Certo? Os blocos econômicos que existem aqui na América Latina são blocos econômicos que ou são a zona de livre comércio ou são a união aduaneira. Certo? O Mercosul vem tentando se tornar um mercado comum. Ó, veja bem, o Mercosul se chama Mercado Comum do Sul. Existem 4 tipos de blocos econômicos no mundo. 4 tipos de blocos. E esses 4 tipos de blocos refletem o grau de integração entre os países. Então, existem 4 tipos de blocos. E cada um tipo de bloco econômico, ele vai dizer para a gente qual o nível de integração dos países que fazem parte desse bloco. Então, por exemplo, a gente falou já esse ano de um. Aqui na América
não na América Latina, na América toda, né? Na América chamado NAFTA, que é um bloco econômico formado por países da América do Norte. Canadá, Estados Unidos e México fazem parte do NAFTA. Lembra que eu falei já dele? Um bloco formado em 94. Esse bloco é uma zona de livre comércio. E como eu falei, é muito comum a gente encontrar um bloco econômico que seja zona de livre comércio, onde existe só livre circulação de mercadorias, bens, né, serviços, entre os países que fazem parte desse bloco. Então, por exemplo, o NAFTA é uma zona de livre comércio, por quê, Ana Beatriz? Porque mexicanos não podem passar livremente para qualquer lugar dos Estados Unidos, passar ali a fronteira para os Estados Unidos ou para o Canadá, porque eles querem, sei lá, turistar de boas, buscar um emprego melhor para eles, buscar uma vida melhor. Eles não podem passar ali livremente. Por quê? Porque o NAFTA, ele não permite a livre circulação de pessoas. Todo bloco econômico que é considerado uma zona de livre comércio, apenas o que existe dentro desse bloco é uma livre circulação de bens, produtos, né? Ou serviços que podem ser prestados. Tipo, eu tenho uma empresa prestadora de serviço mecânico, né, mexicana, e aí uma empresa lá nos Estados Unidos me contrata para me terceirizar o meu serviço. Enfim, para eu fornecer o meu serviço para eles. Eu posso entrar livremente? Posso. Minha empresa pode entrar. Por quê? Porque dentro do NAFTA, que é uma zona de livre comércio, existe livre circulação de apenas bens, serviços e capitais. Money. Por exemplo, os Estados Unidos está investindo em empresas no norte do México, investindo dinheiro. Então, existe dentro desse bloco uma livre circulação de capital, de dinheiro, de investimento de um país para o outro, que pode ser feito. Certo? Visando, obviamente, desenvolver sua economia. Tanto a sua economia do país que está investindo, quanto a economia também do país que vai ser investido. Eu estou falando muito rápido. Não, tá normal. Pode me parar. Então, olha, existe 4 tipos de blocos econômicos. Oi? Tem alguém tentando falar. É Itauana. Acho que é Itauana tentando falar. Tá péssimo, viu, Itauana? Seu áudio horrível. E eu não escutei nada. Mas, enfim. Então, ó, existem 4 tipos de blocos econômicos. Zona de livre comércio, que é isso que eu expliquei. A maior parte dos acordos que existem dentro da América Latina e da América do Sul são zonas de livre comércio. Ou seja, só existe livre circulação dentro desse bloco. O acordo é só comercial, só visa economia. Só isso. Não visa livre circulação de pessoas, nem de disseminação de cultura, enfim. Não visa adesão de uma moeda única. Uma zona de livre comércio só visa livre circulação de mercadoria entre os países, facilitar trocas comerciais, prestação de serviços ou investimentos, capitais, que queiram ser investidos de um local para o outro, de um país para o outro. Enfim. Aí o segundo tipo de bloco econômico, eu disse que existiam 4. O segundo tipo de bloco econômico é o caso do Mercosul. O Mercosul se chama Mercado Comum do Sul, mas é um bloco econômico que ainda está em vias de se transformar em um bloco chamado Mercado Comum. Tipo assim, ele se chama Mercado Comum do Sul, mas não é um mercado comum ainda. Existem 4 tipos de blocos. Zona de livre comércio, união aduaneira, que eu vou falar agora, o Mercosul é a união aduaneira. Aí existem os mercados comuns, mercado comum, o Mercosul quer se tornar um mercado comum. Já está quase conseguindo isso aí, se tornar um mercado comum. E o 4º tipo de bloco econômico é o maior nível de integração de todos, que a gente só tem um bloco no mundo que é assim, que é a União Europeia, que é chamado esse tipo de bloco é chamado de União Econômica e Monetária. Porque nesse 4º tipo de bloco econômico, União Econômica e Monetária, existe livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias, mercadorias, capitais. E existe também a adesão a uma moeda única. Escolhem uma moeda para que aquela moeda seja ali, como é que eu posso dizer? Adotada por todos os países. Que se torna uma moeda oficial em todos os países que fazem parte daquele bloco, entendeu? Então, o maior nível de bloco econômico é a União Europeia. Por quê? Porque eles são União Econômica e Monetária. Já o Mercosul quer se tornar um mercado comum. O que é um mercado comum? É uma união de países em prol de quê? Existe o quê? Livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capitais.
Então, é isso que o mercado, que o nosso país e a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela querem se tornar um dia. Querem que o nosso bloco econômico seja realmente um mercado comum, onde existe a livre circulação de pessoas. É por isso que a gente vai ver que existem vários projetos já de integração que envolvem sociedade, pesquisa, desenvolvimento cultural, social, econômico, entre os países que fazem parte do Mercosul, certo? Existe, provavelmente a gente vai fazer, já agora, já dá pra gente começar, já vai começar a fazer. Vai tirar o RG do Mercosul, a gente vai ter uma identidade, carteira de identidade do Mercosul. Então, se você já tem identidade, você vai ter que fazer outra. Mas essa identidade é do Mercosul. Para que quando você já se tornar um mercado comum, né? Quando o bloco se tornar um mercado comum, você, com seu RG do Mercosul, vá para a Argentina, entre lá só com seu RG. Não precisa tirar visto, não precisa de passaporte. Só preciso lá do meu RG. Outra coisa, aquele projeto de integrar as placas de veículos, carros, motos. As placas agora, todas as pessoas aqui no nosso país e nos países do Mercosul vão ter um prazo aí de tantos anos, salvo engano são 5 anos, não sei, não lembro não, para mudar a placa do seu veículo e botar a placa do Mercosul. Isso é para quê? É para que eu, com a minha moto, linda e maravilhosa, vá visitar qualquer país do Mercosul e eu não seja barrada, né? Tá lá na placa dizendo que o meu país faz parte do Mercosul. Então, não preciso de tanta rigorosidade agora. Esses projetos são projetos de integração para se tornar um mercado comum, para se tornar um bloco de países onde existe a livre circulação de pessoas, certo? E que a gente não tenha tanta rigorosidade para entrar num país que faça parte do mesmo bloco. Então, esse é o objetivo, se tornar um mercado comum. Aí, o outro tipo de bloco econômico que eu não expliquei são 4 tipos. Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, que é o que o Mercosul quer se tornar mesmo, ainda não é, e união econômica e monetária. O segundo bloco aqui, o segundo nível de integração, é chamado de união aduaneira. No caso, o Mercosul é uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira, Ana Beatriz? União aduaneira é uma união, obviamente, de países, né, que formam um bloco econômico, fazem um acordo comercial entre eles, onde visa nada mais, nada menos do que a livre circulação apenas de atividades comerciais, ou seja, de bens, serviços ou capitais entre os países. A união aduaneira é parecida com a zona de livre comércio. A diferença da união aduaneira para a zona de livre comércio é que na união aduaneira existe uma tarifa externa comum. Existe uma TEC. O que é isso, Ana Beatriz? TEC, tarifa externa comum. Por exemplo, se você quer comercializar com outro país que não faz parte do Mercosul, daquele bloco ali que é uma união aduaneira, existe uma tarifa de imposto sobre o que são cobrados sobre os produtos que vêm de fora do bloco, de outros países que não fazem parte do bloco. Entendem? Então, toda vez que o Brasil quiser comercializar com outros países que não fazem parte do Mercosul, não fazem parte, existe uma tarifa externa para esses países que não fazem parte sobre alguns produtos. Alguns produtos são taxados de forma diferente, que vêm de fora, de outros países. Por isso que é chamado de tarifa externa comum. Isso não existe na zona de livre comércio. Só existe na união aduaneira. A diferença da união aduaneira para a zona de livre comércio é que na união aduaneira existe essa TEC, esse imposto sobre produtos que vêm de fora do bloco econômico, certo? Que vêm de outros países aí. Tipo, o Brasil está comercializando com a China para comprar diversas máquinas para a produção de soja. Está comprando da China essas máquinas. Então, vai ter um imposto ali, vai ter uma tarifa externa para aquele produto que vem de um país que não faz parte do nosso bloco, do Mercosul. Por que, Ana Beatriz, faz isso? Para que não haja, de certa forma, um prejuízo para quem faz parte do bloco econômico, do Mercosul. Tipo assim, para que o Brasil não acabe se favorecendo, ou a Argentina se favorecendo com o comércio externo, né, com os países que não fazem parte do Mercosul. Então, existem essas tarifas de impostos que são externas, ou seja, que são aí com outros países que não fazem parte do Mercosul, desse bloco que é uma união aduaneira. Ok? Ok. Também para terminar. Olha, então o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, embora seja mercado comum, ainda não é um mercado comum. Eles se formaram nessa união aí, no ano de 1991, num tratado chamado, eles assinaram um tratado bem bonitinho, certo? Chamado Tratado de Assunção. Esse Tratado de Assunção uniu Paraguai, Uruguai, Brasil e